Soberano Deus, maravilhoso, eterno, glorioso e bondoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais essa rica e maravilhosa oportunidade, Pai, de estarmos mais uma vez aqui para louvar, adorar e para bendizer o teu santo nome, Pai, porque só tu és digno e merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Muito obrigado por cada um dos irmãos que já estão presentes, Pai, para ouvir a tua palavra nesta noite, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a cada um, Pai, que a tua mensagem possa chegar, meu Deus, verdadeiramente aos corações de cada um, para que não sejamos, meu Deus, somente ouvintes, mas também praticantes da tua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós, que o Senhor possa falar nesta noite, em nome de Jesus. Nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. A irmã Olinda, louvando o hino da harpa. Nós cumprimentamos a Madre Igreja com a paz do Senhor. Amém, irmão? Vamos adorar o Senhor com o hino 169. 169. Glórias a Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Cansado do pecado, foi aos pés do Salvador. E ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, agradecemos aí a irmã Olinda por esse hino maravilhoso, que Deus continue abençoando a sua vida, amém? Glórias a Deus. Peço ao irmão presbítero Ivanildo, né, que ore pelo pastor que estará ministrando a palavra nessa noite, amém? Amém. Saúde a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito, apresentamos o teu servo, o pastor Edivaldo, que irá transmitir a tua palavra nessa noite, meu Deus. Pai Santo, Pai amado, que venhamos estar com os nossos corações e mentes abertos ao ouvir da tua palavra. Deus Santo, Pai amado, que não venhamos ser apenas ouvintes, mas também praticantes, Senhor,
Abençoa, Deus, a cada um que está conectado neste momento, que irá ouvir após, Senhor Jesus, a palavra do teu Filho, que venha servir de edificação, de exortação e de consolo para as nossas vidas. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Amém? Estão me ouvindo? Amém. Paz do Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a ministração da palavra do Senhor, eu quero ver com os irmãos aí se os irmãos ter um olhar para mim, porque da vez passada só estava vendo do nariz para baixo. Eu quero saber se vocês estão vendo o meu rosto. Tá ok, Léo, aí, a imagem? Ótimo. Agora tá bom demais. Tá bom? Então me enquadrei dentro do olhar de vocês. Tá bom, pastor? Tá ótimo. Tá bom. Graças a Deus, tá bom. Tá certinho agora. Obrigado, Okay. viu? Tchau. Queridos irmãos, o Senhor colocou em nosso coração essa semana para nós compartilhar com a igreja um texto que deveras é bem conhecido, mas a palavra de Deus diz que ela se renova a todo instante, pelas diversas óticas com que o Espírito Santo faz com que nós olhemos. Vamos compartilhar com a igreja Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É um texto bem conhecido. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então, lerei capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 10. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando ele pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E
do templo e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Irmãos, vamos hoje falar sobre um olhar diferenciado. Mas antes de entrarmos e descrevermos o tema propriamente dito, gostaria de fazer algumas colocações a título de informação a respeito desta porta formosa. Quando nós lemos esse versículo a respeito da porta formosa, a gente pensa que, alguns pensam, e eu também me incluo nisso, que era o nome do templo. Na verdade, não é o nome do templo. O templo é o templo chamado Templo de Salomão, que naquela época tinha sido reformado e restaurado por Herodes. O que diz aqui é a porta formosa. Essa porta formosa, ela só vem aparecer aqui em Atos dos Apóstolos. Porque na reconstrução de Jerusalém por Neemias, foram reconstruídas as 12 portas do templo. Mas essa porta formosa, ela não aparece em nenhum escrito da Bíblia referente ao templo. Ela veio aparecer aí em Atos dos Apóstolos e o historiador chamado Flávio Joséfo, ele chama essa porta da porta de Nicanor. Uma porta que fica ao leste do templo. É uma porta gigantesca que media 25 metros de altura por 20 metros de largura. Algumas informações históricas, às vezes, variam de alguns metros, mas a mais comentada é essa de 25 metros por 20 metros. Para os irmãos terem uma ideia, para abrir a porta formosa, era necessário 20 homens para fazer a abertura desta porta formosa. Era uma porta feita no puro bronze de Corinto. E ela era coberta, revestida, não sei se é coincidência ou não, mas de prata e ouro. Também ela era chamada de porta velha, ou porta de Jafa, porta exterior. E essa porta, ela dava acesso ao pátio das mulheres e também ao pátio dos gentios. Isso eu trouxe aos irmãos como esclarecimento e é muito bom a gente ter essas informações. Vamos para um olhar diferenciado. Irmãos, olhar diferenciado é um olhar, como diz a própria palavra, diferenciado. Nós podemos ter diversos olhares diferentes. Chegamos principalmente as mulheres, chegam numa vitrina para ver sapatos, roupas, ou nós mesmos, homens. E quando nós olhamos, temos diferentes olhares
quando nós nos deparamos com alguma coisa que nos chama atenção daquilo que você saiu com a propositura de adquirir, quando você olha para aquele produto, você fala: esta é a blusa, o vestido, a calça, o sapato que eu vou comprar. Esse olhar, quando você bate o olhar, é um olhar fixo. E aquilo lhe envolve de tal maneira que atende a minha e a sua expectativa. Olhar diferenciado é um olhar físico ou fixo, é um olhar fixo. Pedro e João subiam as escadarias do templo. E ali estava o paralítico, o coxo, que há 40 anos ele vivia daquela maneira. E ele certamente tirava o alimento para si próprio e possivelmente para aqueles os quais ele sustentava. E todos os dias ele estava à frente desse templo chamado da Porta Formosa. Quantas pessoas passavam por ali? Todos os dias, pela manhã e pela tarde, possivelmente até o meio-dia. Todos a eles, ele olhava para eles com expectativa de receber moedas para o seu sustento. Pela aparência, esse pode me dar mais, esse pode me dar menos, olhares diferentes. Quantas vezes Pedro e João subiram as escadarias do templo para orar? E talvez eles tivessem passado por ali, tinha sido visto pelo o coxo, mas, no entanto, o olhar dele não era um olhar diferenciado. Aprove a Deus e o Espírito Santo neste dia 3 olhares se cruzam. E eu quero falar sobre os 3 olhares. Os 2 olhares de Pedro e João, naquele momento, foram olhares de compaixão e de obediência ao Espírito Santo de Deus. O olhar do coxo era um olhar de expectativa. Provavelmente uma expectativa muito maior do que as expectativas que ele tivesse durante todo o tempo em que ele estava ali na Porta Formosa. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Esse olhar é um olhar diferenciado, um olhar fixo, olho no olho. E a expectativa
provavelmente dele em relação àqueles dois era de que realmente ele iria receber uma boa soma em dinheiro. Porque a abordagem, o pit stop, ali foi diferenciado e gerou uma expectativa nele. E eles, para surpresa daquele homem, ele talvez, em primeiro momento, por alguns segundos, frustrou a expectativa daquele homem. Queridos irmãos, nas nossas necessidades, às vezes a gente nos frustra por alguns momentos pelo silêncio de Deus nas nossas vidas. As nossas expectativas, por um certo tempo, é um tormento para nós. Eu não sei, eu e você, estamos vivendo um momento de um basta de Deus. A expectativa nossa em relação ao que está acontecendo está nos estressando. Porque, queira ou não queira, você, principalmente os de alto risco, estão presos nas suas redomas. E isso nos estressa. Há um temor muito grande, porque você está se escondendo, lutando contra o inimigo invisível. Isso é natural que aconteça conosco, porque somos humanos. Mas eu quero chamar a atenção nesta noite para que nós pudéssemos, além dos olhares diferentes que estamos tendo diante do que está acontecendo diante de nós, eu queria chamar a atenção da igreja, chamar a minha atenção, para nós termos um olhar diferenciado, um olhar fixo. O salmista disse que olhava para os montes. Mas o socorro verdadeiro é o olhar diferenciado. Não são os olhares diferentes dos montes, mas o olhar diferenciado em Cristo Jesus. Às vezes valorizamos muito mais os olhares diferentes do que os olhares diferenciados. Essa é a abordagem que o Senhor está nos chamando a atenção. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os seus edificadores. O nosso olhar no momento, queridos irmãos, tem que ser o olhar diferenciado. Eu, particularmente, ultimamente não tenho assistido, poucas vezes, só o jornal local, não tenho assistido, porque você só vê desgraças, só morte, só doentes, só enfermidades. Vamos tirar esses olhares diferentes e vamos sintonizar o nosso olhar da onde vem o nosso socorro imediato. Olhar de compaixão. O primeiro olhar, irmãos, tem que ser para nós mesmos.
E quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos que fazer uma autocrítica, uma autoanálise do momento que estamos vivendo. Este é o momento de nós olharmos, analisarmos e nos posicionarmos durante e o depois. Aquele momento de frustração, que é o nosso caso. Estamos frustrados e não podemos estar abraçando os irmãos pessoalmente. Às vezes você vê o irmão à distância e dá vontade de cumprimentá-lo, pegar na mão, abraçá-lo, e não fazemos. Esse momento faz-nos também fazer uma retrospectiva de quantas vezes que nós tivemos a oportunidade de fazer isso no momento de não de uma restrição, mas no momento em que estávamos dia a dia uns com os outros, e muitas das vezes a gente se furtava de abraçar o irmão ou pegar na mão do irmão. Eu creio que esse momento, desse olhar diferenciado, é o momento de nos prepararmos para um outro momento. Quantas vezes terminamos o culto e muitas das vezes saímos correndo, às vezes para assistir um Fantástico, para assistir um programa ou para ver outra coisa. Nem todos. Eu acho que a gente tem saudades. E a gente pode perceber no dia a dia, no nosso zap, que a gente sente isso, da vontade dos irmãos de se abraçarem. Quando aquele rapaz coxo ouviu deles, Paulo, Pedro e João, não tenho ouro e nem prata, ou melhor, prata e ouro, não sei qual foi o espaço de tempo. Aquela frustração estava chegando ao fim. Quando ele disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Queridos, eu não sei qual é a sua situação financeira, eu não sei qual é a sua situação familiar, eu sei que social, todos nós estamos vivendo pessimamente. Estão vivendo tendo uma convivência social virtual. Eu não sei qual é a sua necessidade maior nesse momento. Deus sabe. Você também sabe. Eu quero dizer nesta noite, para mim e para você, que o mais importante não é você ter ouro e prata, mas você ter o dono do ouro e da prata na sua vida. Eles, João e Pedro, eles não tinham ouro e nem prata, mas eles tinham o dono do ouro e da prata. E eles tinham o poder de Deus nas suas vidas. Hoje, vivemos um momento que a igreja
e eu falo de uma maneira geral para não particularizar, ela está tendo o seu conforto. Ela tem ouro e prata, tem televisão, tem rádio, tem tudo. E eu perguntaria, será que tem o dono do ouro e da prata? Será que elas têm aquilo que Pedro e João tinham, poder de Deus? Queridos irmãos, Pedro pega na mão desse homem, levanta, e ele sai saltando, correndo e entrando no templo. Aqui, outra frustração cai por terra quando você aceita a Cristo na sua vida. Um homem alijado, humilhado, um homem impuro, imundo, porque a pessoa naquela época, o conceito que o judeu tinha é de que ele estava ali porque ele era um pecador, ele tinha pecado, ou ele ou a sua família. É o que diz lá no Evangelho de João 9:2, quando esses mesmos discípulos estavam nessa comitiva que perguntaram a Jesus: quem pecou? Foi ele ou foram seus pais para que nascesse cego de nascença? E Jesus disse: ele nasceu assim para resplandecer a glória de Deus. Está essa profecia aqui cumprindo na vida deste homem. Esse homem que tinha o desejo de adentrar aquele templo e não podia entrar porque ele era coxo. Ele era excluído da sociedade. Era excluído do clero judaico. E agora ele foi liberto. Aquela aparente expectativa de frustração agora se torna uma realidade de bênção na vida daquele homem. E esse homem entra juntamente com os apóstolos no templo, e ele pulando de alegria, houve aquele alvoroço todo, a glória de Deus naquele lugar. E aqui eu aprendo uma coisa importante. O milagre na minha vida e na tua vida, ele tem que ser um ponto de contato para que você possa testemunhar de Deus às outras pessoas. Às vezes, recebemos o milagre de Deus e nós precisamos ter um olhar diferenciado da bênção de Deus na minha vida e na tua vida. Esse olhar, ele tem que mudar. Ele tem que sair de mim, da minha necessidade para a necessidade dos outros. E aqui, nós vemos, quando a seguir o capítulo 4, podemos ver que a glória de Deus manifestada fez com que Pedro e João pregassem ali no templo. E uma outra coisa que eu aprendo, ele testemunhava como canal de Deus para abençoar o coxo. Hoje, esses dias, eu recebi uma mensagem em que a pessoa testemunhava da sua visão que ela teve com Deus, de Deus. A gente via que essa pessoa queria se justificar de que ela era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Irmãos, quando queremos ser estrelas, a nossa estrela é uma estrela decadente.
Se você tem uma visão, tem poder de Deus na sua vida, você vai exaltar e glorificar a Deus e manifestar esse testemunho como uma pregação para salvar almas. E foi justamente isso que aconteceu com Pedro e com João. O capítulo 4 vai dizer: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, porque os saduceus, na mensagem que eles estavam pregando, falando da ressurreição de Cristo, eles não acreditavam. E eles foram doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha só esse testemunho da cura do coxo foi para exaltar, anunciar a Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Temos que parar. O evangelho hoje em dia tem que mudar. Nós temos aqui exaltar o nome do Senhor e não apresentar-se a si próprio como aquele que fez alguma coisa. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz desta terra. Você não é luz, nem eu sou luz. Ah, mas pastor, lá está escrito que eu sou luz. Temos que entender. A lua não tem luz própria. O sol tem luz própria. A lua resplandece a luz do sol. É isso que somos. Jesus, com a mulher samaritana, ele diz que quem crê em mim, do seu ventre fluirão águas vivas. Fluir significa ser um canal para o escoamento da água. E muitas das vezes as pessoas querem ser águas. E Deus não dá sua glória a ninguém. Finalizando. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Os irmãos entenderam? O olhar de Pedro e João foi um olhar diferenciado. Todos ovacionaram a Pedro e João, mas eles ovacionaram, glorificaram, exaltaram, louvaram e pregaram o nome de Jesus Cristo. O que aconteceu foi 5 almas se renderem. Quando nós fazemos que Cristo é a estrela, Cristo é o sol, quando ele brilha, acontece 5.000 de salvação. Quando a sua estrela, a minha estrela, decadente, quer brilhar no lugar de Cristo, é 0 de salvação. Por isso, como é que está o nosso olhar? É momento de nós, queridos irmãos, olharmos. Você pode ter olhares diferentes, mas dentre esses olhares, eu e você temos que ter um olhar diferenciado. Porque quando nós olhamos para Cristo, o nosso olhar é um olhar diferenciado. E quando nós olhamos para Ele, como Pedro e João olharam, acontece o que aconteceu. Fica essa palavra para nós. Que Deus vos abençoe. Quero, mais uma vez, externar aqui os meus parabéns a Suzane, que está aniversariando hoje. Eu, pela manhã, já o fiz no seu privado, já o cumprimentei, e cumprimento em público agora, mais uma vez. Que Deus possa dar muitos anos de vida para ela, que ela seja uma grande testemunha de Cristo na terra, tanto para a igreja, como para a sua família, para ela mesma. E que o mundo possa olhar e ter um olhar diferenciado
porque Cristo está na sua vida, Suzana. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado a todos. Glórias a Deus. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém.